Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Glória a Deus. Vamos lá? Assim ele partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele. E estando ele com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: Rogo-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Quando nós vemos esses versos que nós acabamos de ler, nós entendemos a complexidade de um homem de Deus ao ouvir a voz de Deus. Em uns versículos acima, a Bíblia diz que Elias estava passando e o Senhor falou com ele: você vai para tal lugar, você vai ungir um rei, outro rei, e ali você vai passar por Eliseu e você vai ungir ele, profeta, em teu lugar. Simples. Só que se nós olharmos para a palavra do Senhor, já tinha uma escola de profeta. E Elias era um dos professores, era um dos líderes dessa escola de profeta. Então já havia pessoas que estavam aprendendo, estavam vivendo para ser um profeta do Senhor. Mas aqui Deus falou diretamente com Elias, E aí eu imagino você faz um curso de teologia, faz uma faculdade de teologia. Vou estudar, vou fazer uma faculdade de teologia. Imagina o seu professor, seu Elias, o profeta Elias, famoso já. Alguns versos antes, Aqui nós vemos que, amém, no verso, a Leia sempre fala, marca o versículo. E disse ele, e o Senhor disse a ele: vai e retorna o teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Níce, ungirás para ser rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, ungirás para ser profeta em teu lugar. Imagina, você é um professor de uma faculdade, cheios de discípulos para tomar o seu lugar, para aprender com você, para ser um profeta em tal lugar, para seguir o teu caminho. E ali ele estava voltando e Deus fala com ele: você vai passar e vai colocar Eliseu em teu lugar. E Elias, já conhecendo o Senhor, nem questionou. E a Bíblia nos diz que no verso 19, que Elias passou por ele. Amém? E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. A Bíblia não fala nada se Elias conversou com ele ou falou com ele, não. A Bíblia nos fala que ele passou e jogou o seu manto sobre Eliseu, E muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Só que nós temos que ficar atento ao agir de Deus. E uma das coisas que eu queria trazer neste dia é a respeito de Eliseu. E um dos pontos que me chamou a atenção foi que Eliseu estava trabalhando naquele momento. E aqui eu procurando um pouquinho saber sobre a vida de Eliseu,
Ele era de uma família mais ou menos rica, uma família de condições, e essa fazenda que ele estava trabalhando, que ele estava arando, provavelmente era da família dele. E os bois eram dele, a Bíblia fala aqui que é juntas de bois, que era para onde juntar os bois, aquele aparelhagem também era dele. E ali ele estava trabalhando. E Elias passou por ele e jogou o manto e continuou andando. Amém? E Elias passou por ele e lançou sobre ele seu manto. E ele deixou os seus bois e correu atrás de Elias. Então naquele momento ele não quis saber o que estava acontecendo. Ele entendeu o chamado de Deus naquele momento. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ele não estava orando, ele não estava na igreja, ele estava vivendo a sua vida normalmente. Só que Deus conhece o coração do homem, Deus sabe de todas as coisas. E ali, Deus já sabia quem era Eliseu. E Eliseu sabia quem era Deus. E quando ele sentiu o manto caindo sobre ele, o que ele fez? Ele saiu correndo atrás de Elias. Então, o que nós temos que entender hoje? Que Deus, ele trabalha com pessoas que trabalham. E Deus gosta de trabalhar com pessoas que têm compromisso, pessoas que não estão paradas. Muitas vezes nós esperamos Deus na nossa casa. Vou esperar Deus, no momento certo eu vou fazer. Não, quando eu terminar minha faculdade, eu vou investir na obra do Senhor. Quando eu atingir minha meta financeira, eu vou viver para o Senhor. Não, Deus quer o hoje, Deus quer o agora. E Eliseu ali não pensou, em nenhum momento ele pensou nisso. Deus me chamou, ele saiu correndo atrás. Amém? Então Deus quer pessoas que estejam trabalhando, pessoas que estejam vivendo. Você está vivendo a sua vida, você está fazendo a sua faculdade, está trabalhando, está estudando. Deus quer você agora, neste momento. Não vai esperar o momento certo. Quando der o momento eu vou fazer. Não. Deus quer hoje, agora. Amém? E Eliseu entendeu isso. A partir do momento que caiu o manto sobre ele, ele já entendeu isso. E Elias não parou, ele já saiu correndo atrás de Elias. Então, um dos pontos que eu quero deixar nessa noite: não espere o seu tempo, mas viva o tempo de Deus. Amém? Se Deus te chama, Senhor, não, Senhor, mais um tempinho, meus filhos estão crescendo, agora estou numa fase nova no meu trabalho, Senhor, faculdade, não tenho tempo. Não tenho tempo para o Senhor agora. Amém? Amados, com tempo ou sem tempo, você tem que viver a vontade de Deus. Amém? Um dos pontos é esse. Eliseu estava trabalhando e ele atendeu o chamado do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor. E Deus chama vários, se nós formos buscar na Bíblia, a maioria dos chamados de Deus, as pessoas estavam trabalhando. O que Moisés estava fazendo? Amém? Em Êxodo 3 fala que Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro quando foi chamado. E ele levou o rebanho, atravessou o deserto, perto do monte, e ali ele ouviu o Senhor. Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar, porque os medianitas, você sabe quem são os medianitas? Os irmãos que cuidam da mídia. Eles estavam numa guerra terrível, e eles estavam sofrendo. E tanto é que e quando eles tinham produção, quando eles criavam seus gados, o povo dos medianitas vinham destruir a cidade, levava os animais, destruía a lavoura deles. E para não acontecer isso, ele foi malhar o trigo lá no lagar, onde trabalhava com uva. Ele foi escondido ali,
estava trabalhando e o anjo apareceu para ele naquele momento, né? Se você for ver os pescadores que Jesus chamou, estavam trabalhando. Amém? Então, é o chamado do Senhor. Você tem que ouvir a voz do Senhor, independente do momento, da situação que você está passando. Ah, mas assim é difícil. Irmãos, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que depender do Senhor. Amém? Então esse é um dos pontos. E o próprio Jesus era carpinteiro, né? Jesus também trabalhava. Aí chegou a idade dele atender o chamado dele, foi viver o chamado. Mas Jesus trabalhava também. E Deus gosta de pessoas que estão compromissadas, que estão cheios de agenda, cheios de problema, cheios de dificuldade. Deus gosta dessas pessoas. Amém? Então não se intimide. Deus não chama qualquer pessoa. Deus chama pessoas que estão envolvidas e compromissadas e valorizam o chamado. Amém? Um é esse ponto. O outro ponto, ele tinha fé e acreditava, né? Então, se a gente ler esse versículo novamente. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. Irmãos, ele acreditava, ele tinha fé, ele não duvidou em nenhum momento. Tanto é que ele quis se despedir dos pais. Amém? Ele sabia que era um caminho sem volta. Falou: vou me despedir dos meus pais e acabou, vou viver o chamado do Senhor. Amém? Como eu falei, Elias liderava uma escola de profeta. E eu acredito que ele tinha o preferido dele na escola de profeta. Amém? Como você é aluna aí, na escola, você sabe que os professores têm o seu preferido. O do pastor aqui é o Oséias. Amém? E o Oséias é o preferido do pastor. Ai, meu Deus do céu. Depois eu vou passar um vídeo de vocês do Oséias, pastor. Mas não fiquem com ciúmes. Amém? E ele tinha, mas Deus tinha outro propósito na vida dele. E Elias falou Deus falou para Elias, e Elias chamou Eliseu. Amém? E uma das coisas mais importantes aqui que eu acho que quando nós temos fé e acreditamos no Senhor, nós não perguntamos o porquê, ou para quê, ou, nossa, mas se eu fazer isso, o que vai acontecer? Nós não duvidamos. E Eliseu não duvidou. Eliseu sabia a força do chamado. E o que ele fez? Ele foi lá e pediu para Elias para poder se despedir dos pais. Amém? Era uma decisão definitiva. Muitas vezes nós queremos fazer algo para o Senhor. Nós crentes, nós somos muito bons para começar as coisas, né? Vai ter oração, eu vou. Vai ter vigília, eu vou. Vai ter, eu vou. Passa quantas as vigílias de 40 dias? Eu fui poucas vezes, eu acho. Não é naquela empolgação, vamos fazer. Chega no meio do caminho, desanima. Eu vou parar, eu não aguento mais. Elias, alguns versículos para trás, aí ele estava fugindo de Jezabel, né? E ali, uns versículos para trás, ele venceu uma guerra aí espiritual com mais de 450 profetas. Passou um tempo, Jezabel falou que ia matar ele, ele fugiu, subiu para
uma caverna lá, se escondeu, esperando Deus falar com ele, tal. E Deus falou para ele: filho, tem mais 7.000 que não se dobrou diante de Baal. E depois disso, no versículo acima aqui, ó, versículo 18: contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias sentiu um pouco de medo ali, mas Deus mostrou para ele que tinha mais 7.000 que não se dobraram. Amém? Então muitas vezes nós não conseguimos terminar as coisas, nós começamos, mas não terminamos. E nós temos que tomar uma decisão definitiva. E é difícil, né? Acredito que o pastor aqui, quantos anos de pastor? Quantos anos pastoreando? Uns 15. Quando o senhor começou, vamos fazer uma entrevista com o pastor aqui. Quando o senhor começou, o senhor trabalhava, né? Era fácil dividir o trabalho, família e igreja? O senhor começou, o senhor foi diácono, não foi? E o senhor tomava conta de um... Pastoreava já, diácono e já pastoreava. Trabalhava, cuidava dos diáconos e dos obreiros. E trabalhava, e tinha que sustentar a família, né? Foi fácil? O senhor já pensou em desistir? Nunca. Bate aquele desânimo, o corpo quer. Desistiu? Não é fácil, né? E nós não estamos lidando com super-heróis. Muitas vezes a gente vê o pastor falando: nossa, o pastor é um homem de ferro, é o super-homem. Não é. Quem conversa com o pastor sabe que ele tem uns problemas no ombro aí, que sente dores, né? Dor nas costas. Sabe que não é fácil. E não é fácil servir a Deus. Amém? Porque nós temos que renunciar à nossa carne. E o mundo, 99% do que o mundo oferece é para a nossa carne. Amém? Então muitas vezes o diabo vai tentar de todas as formas nos fazer desistir. E acredito que na vida do pastor não foi diferente. Mas ele está aqui, lutando, dia após dia. E não é fácil. Elias, o maior profeta da época, o maior profeta. Elias falava, acontecia. Estremeceu diante de Jezabel? Não desistiu, mas estremeceu. Não vai ser fácil. Muitas vezes você vai acordar doente, ruim, fraco, impossibilitado. Mas você tem o chamado e você tem um compromisso. A obra do Senhor não para. Quando eu peguei esse versículo aqui falando que Elias passou por ele e lançou sobre ele seu manto. Elias não parou, gente. Elias não parou. O chamado não para, a obra não vai te esperar. Deus não vai te esperar. Ele vai passar. Às vezes a oportunidade vai passar. E você tem que se agarrar nela. Porque se você deixar passar, pode ser que você não tenha uma segunda chance. Amém? E Eliseu entendeu isso. Quando o chamado chegou, ele correu atrás. Então ele tinha fé. Segundo ponto, ele tinha fé e acreditava. Amém? E provando que era definitiva essa decisão, e a obediência também, porque ele já entendeu que Elias era uma autoridade sobre ele. A primeira coisa que ele falou para Elias, eles nem conversaram,
e disse: rogo-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. A primeira coisa que ele pediu, a primeira coisa que ele falou para Elias, se ele podia se despedir dos pais. Ele pediu para a autoridade espiritual dele, se ele podia se despedir dos pais. E uma das coisas que eu vejo nesse ponto aqui, é bom um jovem estar aqui, ele honrava o pai e a mãe dele. Amém? Eu vou embora, mas primeiro eu vou dar uma satisfação para o meu pai e para minha mãe. E tem muitos jovens hoje que não quer nem saber do pai e da mãe, não pergunta, não pede, não fala, não respeita, responde. E ele trabalhava, na família dele, ele trabalhava. Acredito que não era fácil arar a terra ali com os bois, debaixo do sol quente ali. Trabalhava para a família e honrava o pai e a mãe dele. A primeira coisa, eu vou embora, eu vou te seguir, mas deixa eu me despedir dos meus pais. Deixa eu dar uma satisfação para eles. Amém? Então, ele honrava o pai e a mãe. Isso é o terceiro ponto. Deus pode fazer todas as coisas na sua vida, mas honra o teu pai e a tua mãe. Honra. Isso é uma promessa bíblica. Amém? Isso é bíblico. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Independente da sua idade, independente da sua condição social, independente do cargo que você ocupa. O seu pai e a sua mãe é sua autoridade, é autoridade sobre você. E você tem que honrar eles, independente. O pastor é pastor. Você honra seu pai e sua mãe, né? Passou por várias situações, né? Mais uma entrevista aqui. Teve vários exemplos, várias que não precisava disso, né? O senhor não teria não precisava fazer isso. Mas o senhor faz por quê? É bíblico. É bênção sobre a vida dele, honrar o pai e a mãe dele. E sobre honrar meu pai e minha mãe, seu pai e sua mãe, é bíblico. E ele estava com Elias, que era uma autoridade espiritual, o maior profeta da época. Saía em todos os jornais o que Elias fazia ali na época. O famoso, o cara. Mas não, eu vou. Mas deixa eu honrar meu pai e minha mãe. Eu vou me despedir deles. Uma decisão que não ia voltar atrás, mas ele foi dar uma satisfação. Amém? Então nós temos que viver a palavra do Senhor de todas as formas. E acreditar no chamado que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E isso não vai acabar. O chamado do Senhor não acaba se você tomar posse dele. A Bíblia não fala, mas eu dei uma estudada. Elias, ele ficou mais ou menos 50 anos, Eliseu, 50 anos exercendo a sua função, até que ele adoeceu e morreu. Mas 50 anos, vários reis ele ungiu, vários reis ele colocou, vários milagres ele aprontou. Depois que morreu, jogaram o morto dentro da cova que ele estava e o morto ressuscitou. Amém? Então Eliseu, o chamado não passou. Glória a Deus. Eu queria que vocês colocassem de pé, bem? E aqui para finalizar, eu queria colocasse aqui, por favor, 2 Reis 13:20. A
Passados esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas do Moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. 21. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas. Quer dizer, eles estavam ali e as tropas estavam invadindo a cidade. Então, apavorados, o que eles fizeram? Jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Olha a unção que esse homem tinha. O chamado, a posse do chamado que ele teve e a unção que esse homem tinha. Muitas vezes o diabo vai querer destruir a sua história, vai querer destruir a sua vida. Mas quando você está com o Senhor, você vai carregar um legado. A história desse homem é contada desde aquela época até hoje. A história dele, o legado dele, o chamado dele. E o Senhor quer fazer isso na nossa vida. O seu chamado, a sua história, o legado que você vai carregar diante do Senhor. E uma vez eu fui num velório e o pastor, um pastor de Ribeirão, ele estava contando ali no velório, e ele falou, a pessoa, quando você morre, vai lá, a pessoa morre em 1992, tracinho 2024. Aí ele ficou mudo um tempo, aí ele perguntou, qual a história do seu tracinho? Aí todo mundo ficou mudo de novo. Aí ele falou, de 1992 até 2024, esse tracinho, qual que vai ser a história que esse tracinho vai contar? Como você foi como homem, como você foi como mulher, como você foi diante de Deus. Qual história esse tracinho vai contar? A história de Eliseu está aqui. Qual vai ser a nossa história? Qual vai ser o nosso chamado? Qual vai ser o nosso legado? Amém? Então eu queria que nós vamos orar neste momento e que nós tenhamos a coragem de perguntar para o Senhor, Senhor, qual que vai ser o nosso legado ou a nossa história? Amém?